Fala pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência então a esse estudo que fala da vida no ambiente. Na verdade, são aulas aí de ciências relacionadas ao conteúdo de ecologia, como nós já comentamos anteriormente. Veja que até agora você viu e você está bem treinado nas relações ecológicas entre os seres vivos. Você viu que tem relações que são harmônicas, relações que são desarmônicas. Você viu que tem relações entre a mesma espécie e entre espécies diferentes. E nós vamos ver nessa aula algumas adaptações e estratégias entre predador e presa. Veja só que interessante. Um predador de sucesso é aquele predador que é inteligente, que corre, que é rápido, que é ágil, que tem algum poder. E uma presa que sobrevive, essa é a presa de sucesso. A presa que sobrevive é aquela que também é rápida, é ágil, corre bastante, tem algum poder também para poder fugir desse predador, para afastar esse predador. Então nós vamos falar aqui de estratégias e adaptações que predadores têm e que presas também podem ter. Então vamos lá. Você tem a situação agora chamada de camuflagem. Senhor, qual a diferença de camuflagem e mimetismo? É esse ponto que eu queria chegar. É esse um ponto alto então aqui da nossa aula. Camuflagem é a mesma coisa que mimetismo, sim ou não? Não. Camuflagem é quando uma espécie imita o ambiente. Mimetismo é quando uma espécie imita outra espécie. Vamos dar uma olhada então nos exemplos. Camuflagem. Um exemplo é o que acontece com o urso polar. O urso polar branco, ele tem vantagem na neve. Por quê? Porque ele está camuflado em relação à neve. Quando uma presa percebe que o urso polar está chegando, esse urso polar já está muito próximo dela. Então ela acaba, sendo prejudicada por isso. E o urso polar acaba tendo um benefício, porque ele acaba se confundindo com a cor da neve. Talvez você vai dizer, professor, não existe urso polar marrom, por exemplo? E eu vou dizer, existe. Só que o urso polar marrom não é tão comum, porque ele não consegue se alimentar bem, ele não consegue ter esse poder relacionado à camuflagem, igual o urso polar branco tem. Então o urso polar consegue se alimentar melhor, consegue se reproduzir melhor, por isso o urso polar branco é mais comum. Quando você tem então uma espécie que imita o ambiente, seja relacionado à cor do ambiente ou formato do ambiente, temos uma camuflagem. Olha um outro exemplo de camuflagem. Quando uma espécie, ela imita o meio. Quando ela imita o ambiente, seja em cor, seja em formato, temos uma camuflagem. Olha só um outro exemplo de camuflagem. Novamente, uma espécie camuflada é uma espécie que está imitando cor ou formato do ambiente. Quando você tem, por exemplo, o louva-a-Deus ali que confunde com alguns galhos ou com algumas folhas, você tem ali um exemplo de camuflagem, uma espécie se confundindo com o ambiente. E aqui nós temos um exemplo de mimetismo. Que mensagem essa borboleta passa? Na verdade é uma mariposa, mas a gente chama de borboleta coruja. Que mensagem ela passa? Ela passa uma mensagem dizendo, eu não sou uma borboleta, eu sou uma coruja. Então o mimetismo é quando você tem uma espécie que imita outra espécie que seja mais forte ou mais perigosa ou mais venenosa. Quer ver só que curioso? Quando você coloca o olho de uma coruja do lado dessa estrutura que você tem aqui, não é um olho, tá, gente? Na borboleta, isso daqui não é um olho, é chamado de ocelo. Mas veja como é muito parecido. Na coruja, é lógico que é um olho. Na borboleta coruja, é um ocelo. O que é um ocelo? Um ocelo é uma estrutura sensorial sensível à luz, mas que nesse caso ajuda a afastar um predador. Ai, professor, quem que come essa mariposa, essa borboleta? Pássaros. Agora imagine um pássaro chegando para comer essa borboleta. Talvez ele deveria pensar o seguinte, se for uma borboleta, me dei bem. Agora, se for uma coruja, me dei mal, porque a coruja come o pássaro. Então veja que é uma estratégia de sobrevivência entre um predador e uma presa. Mimetismo, então, quando uma espécie imita outra espécie. É a borboleta coruja imitando a coruja, certo? Nós temos agora, para ser um pouco mais específico,
um tipo de mimetismo que foi estudado por um cientista chamado de Miller. O Miller, ele observou borboletas que elas tinham uma semelhança em termos de cor e formato. E ele observou que essas borboletas, elas tinham um sabor desagradável. Borboletas que têm sabor desagradável, a gente chama de borboletas impalatáveis. Ai, professor, como que ele sabe que ela tinha um sabor desagradável? Ele experimentou? Não, ele observava os pássaros comendo essa borboleta. Quando ele observava que o pássaro comia e acabava jogando fora, ele percebia que era um sabor desagradável. Então é uma questão da observação. Mas você tem borboletas que têm sabor desagradável, que imitam, que se assemelham a borboletas de sabor desagradável. Qual a vantagem? Talvez você vai pensar, professor, qual a vantagem de borboletas que têm sabor desagradável? Sabor desagradável a gente chama de impalatável, que imitam outras borboletas que têm sabor impalatável, que são impalatáveis. A vantagem é que talvez elas reforcem essa mensagem para o ambiente. Então elas reforçam essa mensagem para o predador. Um pássaro, ele vai entender que borboletas que têm esse formato, borboletas que têm essa cor, elas não são de sabor agradável. Então o pássaro acaba evitando esse tipo de borboleta. Isso então acaba reforçando a mensagem. Olha, é melhor você não comer a gente porque nós somos de sabor desagradável. Um outro cientista, o Henry Bates, então por isso a gente chama aqui de mimetismo batesiano, por causa de outro cientista, estudou duas borboletas, a monarca e a vice-rei. A vice-rei é uma borboleta que tem sabor agradável. Posso dizer que ela é uma borboleta comestível. Como que o Henry Bates observou, quando um pássaro comia uma vice-rei, ele acabava se deliciando. Quando ele comia uma monarca, ele acabava jogando fora, descartando esse alimento. Então ele observou que a borboleta vice-rei, ela imita, em termos de cor e formato, a borboleta monarca. Qual a vantagem disso? A vantagem é que a vice-rei, ela vai acabar sendo evitada também. O fato dela ser parecida com a monarca, ela acaba sendo evitada. Então é uma vantagem para ela, no caso, então aqui do mimetismo batesiano. Falando ainda de mimetismo, aqui você tem uma cobra chamada de coral, a coral verdadeira, e aqui você tem a falsa coral. Um exemplo de mimetismo. Ai, professor, elas são bem parecidas. Sim, são bem parecidas. Vantagem para essa cobra que é a falsa coral, porque todo mundo vai achar que ela é uma coral verdadeira, já que ela tem uma semelhança com a coral verdadeira. Na dúvida, o que você vai fazer? Corre, né? Será que é uma falsa coral, uma coral verdadeira? Não. Na dúvida, sai correndo, certo? Talvez você já assistindo desenhos, assistindo filmes, você já observou que a coloração chamativa na natureza ela é um fator interessante também. Quando espécies usam cor chamativa, o que você pensa? Você pensa, essas espécies são venenosas. Exatamente isso. Cores de advertência. Existe uma palavra para cores de advertência que é o aposematismo. Então a palavra aposematismo significa o quê? Quando espécies elas passam uma mensagem que ela é perigosa só pelo fato de ter uma cor de advertência. Temos ainda outras estratégias predador-presa, como é o caso da autotomia. Não quero que você se preocupe em decorar isso, dá para entender. A palavra auto quer dizer que ela faz sozinho. Tomias vem de tomos, que significa romper. Autotomia, quando uma espécie perde um pedaço do corpo. Olha que curioso o que acontece com a lagartixa. Quando a lagartixa ela percebe que tem um predador chegando, o que ela faz? Ela solta um pedaço da cauda, um pedaço ali do rabo, e esse rabo ele continua mexendo. E o predador deve olhar aquilo e pensar, caramba, o que é isso? Nisso a lagartixa foge e o rabo ali continua mexendo. O que o predador vai fazer? Ele vai se alimentar daquela cauda que ficou, mas a lagartixa acabou salvando a sua vida, certo? Então veja, é um exemplo em que uma espécie faz um autorrompimento, e isso é chamado de autotomia, autorrompimento, e ela permanece viva. Professor, e ela pode regenerar essa cauda? Pode, depois de um tempo ela regenera essa cauda. Então é uma estratégia que uma presa tem para fugir de um predador. Ela acaba confundindo o predador, dando um aperitivo ali para o predador e acaba sobrevivendo. Um outro exemplo é a tanatose.
Também não gostaria que você decorasse isso, não precisa. A palavra tanatose vem de thanatos, que significa o quê? É morto, né? Thanatos, morte. Então é quando uma espécie se finge de morta. Por exemplo, né, um tubarão pode se fingir de morto, professor? Uma cobra pode se fingir de morta? Pode, é mais comum isso com presas, mas predadores também podem se fingir de morto. Por que um predador iria se fingir de morto? Para ele enganar uma presa. Então, ou ele estaria no momento em que ele não tem muita energia para capturar uma presa, então ele fica ali numa baixa metabólica para evitar ali um gasto de energia, torcendo para que alguma presa passe por perto para ele enganar essa presa. Mas isso acontece muito com presas. Quando você pega um anfíbio pequenininho, um sapinho pequenininho, ele pode se fingir de morto. E qual a vantagem disso? A vantagem é que um predador, eles não têm muito interesse em comer uma presa que já está morta. Porque quanto tempo esse anfíbio já está morto? Se é que ele está morto. Talvez pode ser que ele já esteja podre. Então não é interessante eu comer algo que está morto há muito tempo. Então um predador ele vai evitar uma presa morta. A ideia de um predador é comer uma presa viva, fresquinha. Então, por isso se fingir de morto às vezes salva vida. Agora, quem é campeão de tanatose é o gambá. O gambá, o que ele faz? Quando ele percebe que tem um predador, ele solta uma bufa mal cheirosa que confunde o predador, que percebe que, caramba, está morto e está fedendo. Está com um odor muito desagradável. Então ele acaba afastando o predador. Então o gambá seria um campeão aí nessa ideia da tanatose. Temos ainda uma estratégia chamada de comportamento deimático. Comportamento deimático é quando uma espécie ela finge que ela é mais do que ela é. Então a gente chama, né, de comportamento deimático dizendo, ó, finge que é Deus. É uma espécie fingindo que ela é mais do que ela é. Isso acontece, por exemplo, né, com o peixinho. Você tem ali o baiacu, ele acaba inflando, dizendo, olha, não sou um peixe pequenininho, sou um peixe grandão, e acaba afastando o seu predador. Acontece também com uma espécie de louva-a-Deus, mantis religiosa, que ela levanta suas patinhas dianteiras para mostrar que ela é bem alta e bem perigosa, dizendo, sai daqui, né? Então, ela finge que ela é mais do que ela é. E para finalizar, vamos dar uma olhada em algumas situações curiosas, como camuflagem, ó, relacionado a uma emboscada. Então você tem aqui, ó, né, escondido ali um felino. Deslocamento rápido está associado também a estratégias importantes. Dentes caninos bem afiados, bem desenvolvidos. Temos a questão, né, de estratégia de fuga. Perceba que esse predador ele vai acompanhando o deslocamento dessa presa e ele gira a cauda dele no sentido contrário que ele vai virar. Isso aqui envolve física, né? Ou seja, quando ele gira a cauda no sentido contrário que ele vai virar, está anulando o que a gente chama na física de inércia e ganhando ali alguns segundos importantes. Então é uma estratégia predador-presa. Faro aguçado. Temos ainda a questão, né, de teias ali, como armadilhas. A questão de venenos, inoculação, não só ter veneno, mas como poder inocular um veneno também é interessante. E nós temos ainda a camuflagem, mais uma vez, aqui, né, um grilo, um louva-a-Deus tem essa capacidade de camuflagem, deslocamento rápido, mudança repentina de direção, nós vimos isso na animação ali. Audição aguçada, então consegue de longe perceber se tem algum predador vindo. Vai aparecer novamente aqui para vocês o gambá, então emissão de substâncias de odor desagradável. Carapaças ou espinhos para proteção também são estratégias importantes. Então é a lei da natureza, né? Predadores e presas com estratégias de sobrevivência bem curiosas. Fechamos assim esse capítulo que fala da vida no ambiente. Até a próxima!